Eu sei que vocês estão acostumados a me ver falando aqui só sobre relacionamento, mas acabei de anunciar que estou começando uma nova fase da minha vida, que é eu estou grávida. E muitos de vocês me pediram para compartilhar tudo sobre esse novo momento, o que veio antes desse momento, qual a decisão, né? Como que foi a decisão de é agora que a gente vai engravidar, como foi esse planejamento familiar. E eu queria bater esse bate-papo com vocês. Eu falo que vai ser como se fosse um diário gestacional. E eu queria que você se sentisse um pouquinho mais pertinho de mim, entendesse quais foram as nossas decisões, a minha do Felipe. E entender que isso não tem nada a ver com o que é certo, o que é errado, o que é um padrão a ser seguido. E sim com o que a gente queria, quais eram os nossos desejos, quais eram as nossas vontades. E talvez coincida com as suas e talvez não, e tá tudo bem. É só qual foi a nossa decisão para esse momento. E esse primeiro vídeo, vou sempre falar assim, primeiro vídeo, ou segundo vídeo dessa série, terceiro, para que você comece a assistir, sei lá, do terceiro você entenda que tinha vídeos antes desse, ou que vão ter vídeos depois. Nesse primeiro vídeo eu vou falar, não dá desse, eu sei que vocês estão tudo ansioso pra, como você contou pro Felipe, essas coisas, mas eu vou contar isso um pouquinho mais pra frente. Antes disso, eu quero falar sobre qual o momento ideal para engravidar. Qual o nosso momento ideal, no caso, né? O que a gente pensou antes de chegar nessa decisão de engravidar? Uma das perguntas mais frequentes, ou melhor, um dos comentários mais frequentes na foto, quando a gente anunciou que estávamos grávidos, era assim: nossa, eu sempre pensei, por que vocês ainda não tinham filho? Eu sempre me questionei, por que, meu Deus, vocês já eram tão resolvidos há tanto tempo? Por que não decidiram ter uma criança? E eu queria explicar aqui hoje para que vocês entendam o que a gente pensou até aqui e por que a gente está curtindo de forma assim tão plena esse momento, por que a gente está tão realizado em viver isso de forma que planejamos. Eu tinha até feito enquete no meu Instagram, se você ainda não me segue, tá lá, Andréa Fernanda Moraes, e eu tinha feito enquete perguntando: gente, vocês acham que nosso filho foi planejado ou não? Quem nos conhece, o que vocês acreditam? E aí, 96% das pessoas responderam planejado, porque a gente é assim, a gente gosta de planejar as coisas, a gente gosta de, na medida do possível, ter um controle ali, porque a gente sabe que tem chance de a gente falhar menos quando a gente planeja algumas coisas e daquela ser uma experiência melhor. Foi assim do namoro até o casamento, tem sido assim no nosso planejamento durante o casamento e deu certo fazer isso também antes de engravidar. Então, vamos lá, eu peguei uma colinha aqui porque eu falei, nossa, eu quero realmente compartilhar tudo com as pessoas. Fiz uma listinha do que seguir. E a primeira coisa que eu queria dar de dica pra vocês é: conversem sobre isso no namoro. Eu sei que às vezes você fala assim, Andréa, mas no meu namoro a gente não teve nem relação, como que eu vou falar sobre filhos? Mas isso tem tudo a ver com compatibilidade. Tem um vídeo que eu falo sobre isso, como escolher um marido, que também serve para como escolher um esposo, e lá eu falo sobre a importância de você discutir sobre compatibilidades, sobre se damos certo ou não. E filho é algo importante na construção familiar. Às vezes alguém vai falar assim, eu não quero ter filhos. Imagina se essa pessoa casa com alguém que quer ter filhos. Imagina o conflito que vai existir no casamento. Algumas pessoas se divorciam por causa disso. Então, é ideal que vocês conversem disso antes, até sobre quantos filhos a gente quer ter, em que momento a gente quer ter. Uns pensam assim, eu quero casar e ter filho. Outros falam assim, eu quero pelo menos uns 5 anos aí, até que eu tenha filho. E, como eu disse, não existe uma fórmula pronta, tem que ser assim. Da mesma forma que as pessoas me perguntam assim, Andréa, tem uma quantidade de tempo no namoro que eu tenho que namorar para casar? Eu tenho uma quantidade, eu tenho que casar depois de tantos meses ou depois de tantos anos? Não existe essa fórmula também para ter filhos. Existe o quê? Acordos. O que vocês acordaram? Que vocês entendem que de acordo com a realidade de vocês é o ideal para o relacionamento de vocês. E aí é que vocês têm que combinar. Mas o ideal é que vocês conversem sobre isso no namoro. Se não tiveram essa conversa no namoro, recomendo que tenham ela
o mais rápido possível, para vocês não ficarem naquilo, o que eu acho, o que eu quero, e entender o que o outro quer, suas vontades e tudo mais, ok? Então, é a primeira coisa, a gente conversou no namoro. Eu postei nesses dias até no meu feed, que o Felipe, no nosso primeiro mês de namoro, ele me deu um diário. E aí no diário ele falou assim, quero que você escreva tudo aqui que a gente passar, e aí depois de uns anos eu quero ler tudo isso, que a gente possa mostrar também para os nossos 3 filhos como é que a gente se amava desde o início. Olha só, 3 filhos, e até hoje ele mantém essa decisão, apesar de que ele anda me falando assim, a gente vai ter pelo menos 3, mas ele mantém essa decisão. Ok, ótimo, essa é a primeira coisa. Segundo, eu e o Felipe, nós namoramos durante 8 anos, e logo após nós nos casamos. Nós só fomos morar juntos depois do casamento. E a primeira coisa que a gente queria ter antes de ter filhos era o nosso ajuste como casal. Apesar de a gente ter muito tempo de namoro, morar junto é totalmente diferente de só namorar. Então, a gente precisou se ajustar. Tinha coisas que eu ainda não conhecia do Felipe, apesar de tanto tempo. Tinha coisas que ele não conhecia de mim. E a gente precisou se ajustar a como era morar junto, a quais eram as novas funções. Eu morava com a minha mãe e na minha casa, minha mãe fazia tudo. Minha mãe cozinhava, minha mãe lavava, minha mãe passava, minha mãe deixava tudo em ordem. E eu focava em estudar e trabalhar. E quando eu casei não era assim. Eu entendi que, peraí, se eu não for fazer essas coisas, elas não vão estar prontas pra mim. Ou se eu não faço, eu tenho que contratar alguém pra fazer. E até isso tinha uma dinâmica diferente. Isso é uma das coisas dos ajustes. Peraí, o que o Felipe esperava de mim como uma esposa? O que eu esperava dele como esposo? E isso leva tempo. Eu falo que o nosso ajuste levou ali o nosso primeiro ano de casamento, para que a gente se conhecesse, para que a gente entendesse o que o outro esperava, para que a gente expusesse as nossas expectativas e para que a gente entrasse em acordos nessa nova fase. Depois disso, por que a gente ainda adiou os filhos? Porque a gente queria um tempo de desfrutar como casal, porque cá entre nós, depois que passa o ajuste, que vem o desfrute real. Agora a gente já tá em acordo, agora a gente já não tem tantos conflitos para resolver. E agora a gente quer se curtir como casal. A gente sempre quis esse tempo para aproveitar um ao outro, porque a gente sabia que depois de um tempo chegariam os filhos e a gente teria programações diferentes. Por mais que a gente sabe que a gente vai continuar tendo o nosso tempo ali de casal, mas ainda assim vão ter mais tempo em família. Então a gente queria curtir esse tempo entre nós dois. E isso foi uma decisão assim muito clara pra gente desde o início. Pra vocês terem ideia, em fevereiro a gente vai fazer 5 anos de casado. E até lá, olha só, a gente curtiu bastante um ao outro, a gente teve esse tempo de adaptação só nosso, do casal. Além disso, a gente teve a decisão de onde nós queremos morar. Eu e o Felipe sempre tivemos aquela assim, onde a gente vai morar, isso variava de acordo com o nosso trabalho. A gente chegou logo depois que a gente casou, 2 meses depois a gente mudou de cidade, a gente viveu em uma cidade durante 1 ano, depois a gente mudou de novo, e a gente mudou para uma cidade que a gente nunca tinha nem ouvido falar, que a gente só conheceu depois de um tempo, e a gente falou assim, peraí, eu preciso de um tempo nessa cidade, para eu saber se eu gosto dela, se é aqui que eu quero viver, se é aqui que eu quero construir família. Durante um tempo a gente nem sabia se a gente queria permanecer morando no Brasil ou se a gente queria morar em outro país. E aquele foi um tempo também da gente saber o que a gente queria. Estamos aqui há 3 anos na cidade onde nós vivemos hoje e foi um tempo muito bom da gente conhecer a região, da gente entender quais eram as nossas necessidades profissionais e se na região atendia essa demanda de deslocamento, principalmente que era uma necessidade nossa de ter fácil deslocamento, de aeroporto muito acessível, se era uma cidade segura, se era uma cidade que a gente teria acesso bom à saúde e educação, que era uma das necessidades que a gente sempre pensava também na hora de criar os filhos, e até que a gente entendeu, poxa, a gente curtiu aqui, a gente se vê morando aqui durante muitos anos, então a gente quer fazer morada nesse lugar. Quando a gente entendeu isso, veio uma outra questão. A casa em que nós moramos, naquele momento, era alugada, e os donos dessa casa tinham a intenção de vender. Por isso,
A todo momento chegava alguém, tipo, estou interessado em olhar a casa. Era algo que a gente assinou no contrato que tinha disponibilidade, né? De mostrar para alguém se viesse. E aí a gente começou a ficar assim, meu Deus, se a gente quer ficar na cidade, a gente vai precisar de um lugar fixo, a gente quer ficar por anos. Então, pra gente, compensava ter uma residência fixa, sair do que a gente falava de aluguel, porque a gente não queria mudar com tanta agilidade, com tanta rapidez, a gente queria passar anos ali. E aí a gente começou a avaliar duas possibilidades, se nós gostaríamos de construir algo, e chegamos a olhar alguns lotes, algumas coisas, avaliar quanto isso custaria, e se a gente queria comprar algo pronto. Começamos a olhar casas prontas também. O que a gente entendeu ao final de tudo é que a gente gostava demais da casa em que a gente já se encontrava, que a gente conhecia, que atendia nossas necessidades, que se a gente fosse construir algo seria muito parecido com aquilo que a gente já tinha, e assim a gente fez uma proposta de compra para ficar com essa casa que estamos. Quando isso aconteceu, a gente assumiu um compromisso financeiro muito grande, e aí veio outra coisa que a gente queria resolver antes de engravidar, que era estar com a casa quitada antes disso acontecer, para que a gente tivesse ali uma liberdade financeira, uma tranquilidade financeira, e que isso não interferisse ao longo do processo da gestação. Isso sempre foi algo que a gente gostou muito, sabe? Esse planejamento financeiro é algo que a gente sempre teve muita cuidado e consciência. Quando a gente foi casar, foi algo que a gente pensou muito. Poxa, eu quero casar e quero ter aquele casamento dos sonhos mediante as minhas possibilidades financeiras. E eu quero casar com tudo pago, para que isso não seja um desafio a enfrentar depois do casamento. Dessa forma, a gente também pensou, poxa, quando a gente engravidar, eu quero ter esse compromisso financeiro, quero um compromisso alto, quitado, para que eu não tenha isso a que ficar pensando, a que ficar resolvendo. Então, essa foi uma questão que a gente avaliou muito. E deu certo, durante todo o nosso planejamento, tá até aqui, tá ocorrendo tudo certinho. Depois, a gente pensou sobre plano de saúde. Eu sei que isso é algo que eu até coloquei aqui, porque tem gente que fala assim, pra mim isso não é importante. Pra mim era algo que eu queria ter uma assistência de saúde disponível, porque era um valor que eu tinha. Quando a gente mudou de cidade, o plano de saúde, muitas vezes, ele varia aquele suporte e atendimento de região para região. Tem região que um plano X é mais eficiente, uma região que o plano Y é mais eficiente. E a gente foi começar a estudar qual que é o plano que atendia melhor nos hospitais da região, nos exames, até porque quando engravidasse, a gente teria ali consultas mensais, exames mensais, e isso fazia com que compensasse ter um plano que atendesse ali na região. Além disso, era a segurança, né, de já ter toda uma assistência para na hora do parto e tudo mais, que era mais alguns custos. E uma coisa a se avaliar, que tinha que ser avaliada antes, é que todo plano de saúde tem um período de carência. Então, meu conselho para você que está se planejando, que já tem uma intenção de engravidar daqui a um tempo e ainda não tem plano de saúde, considera isso algo importante para vocês, é olhar isso com antecedência, para que você não engravide e ainda esteja nesse período de carência do plano em que ele não vai cobrir os custos que você tiver. Outra coisa que avaliamos foi trabalhar para construir nossa liberdade financeira. Por mais que eu falei aqui sobre a casa, sobre mudança, mas a liberdade financeira vai muito além disso. E a gente queria ter essa tranquilidade financeira de forma geral para quando chegassem os filhos. Eu lembro de um conselho do meu pai que ele sempre me falava assim, minha filha, vocês têm que trabalhar muito, é quando vocês estão novos, porque aí vocês têm muita energia de trabalho, então trabalhe assim o quanto antes, para que o quanto antes também vocês possam desfrutar disso, ainda novos. Ele falava assim, tem gente que fica curtindo ali a vida inteira e começa a trabalhar só quando está bem mais velho. E aí aquela pessoa já está cansada, ela já está com pouca força, pouca energia para construir algo que vai dar a ela liberdade. E foi isso que a gente fez, a gente falou assim, poxa, vamos trabalhar aqui, vamos construir nossa liberdade, vamos conquistar aquilo que nós queremos, para que quando a gente chegue a tomar a decisão de ter filhos, isso não seja um empecilho, por exemplo, de ficar em casa e poder ter uma gestação bem mais tranquila, ter essa escolha, ter essa opção de escolher, durante esse período eu não quero trabalhar, eu vou ficar aqui em casa. E isso foi algo que tinha muito valor pra gente.
Muita gente pode estar se questionando, né? Como foi isso? Quantos anos vocês têm para construir essa liberdade financeira? Hoje, tanto eu quanto o Felipe temos 30 anos. E nós começamos a trabalhar muito jovens. A gente começou a trabalhar, eu falo assim, trabalhar mesmo ali com 18 anos. Mas antes disso eu já gostava de vender e tudo mais. Então a gente começou de forma muito intensa, muito cedo. Eu falo que a consciência de que a gente queria isso, de já ter uma liberdade financeira, foi muito importante. Não foi algo que a gente falou assim, aos 28 a gente falou, quero ser financeiramente assim, livre. Aos 30, a gente... desde os nossos 18 a gente falava isso. Poxa, aos 30 eu quero estar resolvido. E essa é uma dica que eu dou pra você. Saiba o que você quer. Coloque uma data para aquilo que é importante pra você. Porque isso vai ser até um incentivo para que você cumpra as suas metas, os seus objetivos, conquiste aquilo que deseja, trace planos para isso. E aí, toda essa ideia de liberdade financeira tem muito a ver também com carreira. Olha só, eu conversei com muitas amigas que acabaram engravidando, muitas sem planejar, e interromperam ali o seu processo de carreira. Naquele momento em que elas iam se deslanchar, naquele momento que elas iam realizar-se profissionalmente, elas engravidaram. E elas pegaram um momento que seria muito incrível e acabaram se frustrando muito, porque elas sempre estavam ali no momento da maternidade pensando, nossa, eu deveria estar fazendo isso, ou vendo outros colegas, amigas se realizando profissionalmente e se cobrando daquilo que elas não tiveram. Muitas vezes falando assim, ai, mas meu marido não deixou de ter isso, só porque, eu engravidei e eu perdi essa realização profissional. Ele não, a vida dele seguiu. E aquilo trouxe mágoa, trouxe um ressentimento, trouxe conflitos, tirou um brilho daquilo que poderia ser ali aquele momento de maternidade. E isso me fez questionar muito do que eu queria antes de engravidar. Eu sabia que a minha vida ia mudar nesse quesito muito mais que a do Felipe. E eu falei, poxa, eu quero me preparar para isso. Então, como é que eu fiz? A primeira coisa, eu não sei se você sabe, é que eu sou formada em letras portuguesas e logo depois que eu entendi que não era uma área que eu queria atuar, eu fui fazer outra faculdade, que era a faculdade de medicina. E eu gostava da faculdade de medicina. Eu acho uma faculdade muito boa, eu acho uma profissão muito bonita. Porém, eu comecei a me questionar como aquilo ia ser eficiente na minha vida. Olha só, eu comecei a pensar assim, quando eu formar, quantos anos eu vou estar? E aí eu vou fazer uma especialização, uma residência, e aí até esse momento será mais ou menos na idade que eu vou estar querendo engravidar. Hoje os meus colegas da minha época de faculdade estão na residência. E eu fiquei me questionando justamente isso, no momento que eu quiser engravidar, eu vou estar na residência. E eu sempre pensei assim, eu quero construir algo que me dê liberdade, construir algo que eu falo de carreira, de condição, de possibilidade assim, financeira, que me dê liberdade de ser mãe, de poder estar presente nesse momento, de poder viver a maternidade por completo, de poder, da mesma forma que eu contribuí durante tantos anos para ensinar outras pessoas, eu poder ensinar meus filhos, não precisar contratar pessoas que não tiveram talvez o mesmo ensino que eu tive, o mesmo desenvolvimento, os mesmos livros que eu li para ensinar meus filhos. Falei, poxa, eu tenho esse desejo ardente de ser mãe de verdade, por completo. E aí, aquela decisão de continuar no curso de medicina talvez me impedisse de fazer isso da forma como eu queria. E aí, na metade do curso, eu entendi, poxa, eu tô me dedicando a algo que é muito grande, mas que lá na frente talvez eu vou ter que abrir mão, porque não é compatível com o valor que eu tenho da maternidade. Isso quer dizer que eu acho que as médicas não são ótimas mães? Não, eu conheço exímias médicas que são ótimas mães, mas não era o tipo de mãe que eu tinha construído pra mim, que eu queria ser, sabe? De mais tempo em casa, de mais tempo ali, de construir liberdade na carreira pra ficar esse tempo em casa. Então eu tive uma escolha diferente, que foi empreender. Eu falei, poxa, nesse tempo empreendendo, eu posso construir uma liberdade para poder, naquele momento de ter filho, eu poder construir meu negócio de casa, eu poder trabalhar de casa. E aí veio o segundo momento, que foi o ano passado, eu tive aquela mudança ali de carreira, né? Que foi trabalhar de forma mais eficaz, mais direta com casais. Foi quando foi o primeiro ano do meu livro do Tamo Junto sobre relacionamento. E eu falo que foi meu ano, assim,
de despedida. Eu já sabia que no ano seguinte eu queria me programar para engravidar. Então, foi um ano em que eu fiz treinamentos em quase todos os finais de semana do ano. E eu falo que foi meio a minha forma de me despedir ali, pelo menos dessa frequência nos palcos. Quer dizer que eu nunca mais vou voltar para os palcos? Vou, mas com uma frequência muito menor. E aí também de construir, de certa forma, o meu negócio de maneira que eu pudesse cuidar dele de casa, que eu pudesse construir ele ali na internet, que eu pudesse trabalhar de casa, que eu pudesse continuar produzindo de casa. Por que que eu falo isso com vocês? Porque antes de pensar depois que já engravidou, depois já teve filho, em como vai ficar a sua carreira, talvez seja uma decisão sábia você pensar antes. Você ir lá e construir de maneira de como vai ser depois, o que é que eu quero, qual que é a nossa possibilidade como casal. Será que nós como casal podemos deixar de trabalhar durante um tempo? Qual que é a nossa realidade financeira? Eu percebo que existem muitas brigas do casal, porque às vezes pensa assim, por exemplo, a mulher pensa assim, quando eu engravidar eu não vou trabalhar mais, quando eu tiver filho eu não vou trabalhar mais, e o outro pensa assim, como assim não vai trabalhar mais se o custo vai aumentar? E a gente não pode tirar essa renda justa agora que o custo nosso de vida vai aumentar. E não existe conversa, e isso é importante. A gente conversou muito, a gente construiu a nossa liberdade financeira, a gente construiu as possibilidades para que isso fosse de fato uma opção que a gente tivesse, que se eu desejasse, eu pudesse ficar mais em casa. Ótimo, essa foi mais uma decisão. E pra mim, sabe, eu falo assim de coração, eu falo que Deus me permitiu ter o sucesso, sair de cena assim, de certa forma, e ir para a maternidade nesse momento, no melhor momento da minha carreira. Porque eu sempre preguei algo que era Deus, família e trabalho. E eu falo que quando eu me vi nessa situação, né, será que eu adio mais um pouquinho essa ideia de ter filho, porque agora eu estou no melhor momento da carreira? Foi no momento que eu mais ouvi Deus falando comigo assim, o que é prioridade para você mesmo? Porque eu tinha eu tenho 30 anos e por mais que eu esteja numa idade plenamente saudável, eu sabia que para alguém que como eu quer ter mais de um filho, eu queria ter isso sem estar numa idade de risco, por exemplo. Eu sabia que eu tinha que começar isso antes, mas muitas vezes até esse sucesso profissional faz com que a gente fale assim, vou esperar só mais um pouquinho, não tem problema, já esperei tanto. E foi minha forma de falar assim, não, eu escolho a maternidade. E poder dizer, eu escolho a maternidade, foi tão realizador, foi tão feliz. Em nenhum momento aquilo me pesou, em nenhum momento foi difícil, porque era algo que eu me vi como planejando a vida inteira para que esse momento chegasse. Então, eu acredito que foram essas todas as decisões que de alguma forma a gente ponderou ao longo desses anos para que chegasse um momento da gente dizer, é agora, é isso que a gente quer, é isso que nós dois sonhamos e a gente vai curtir esse momento por completo. Eu espero que de alguma forma esse vídeo de basicamente planejamento familiar possa te ajudar a escolher seus próprios quesitos, seus próprios acordos, o que é importante para vocês a gente tomar essa decisão e que vocês possam fazer isso de forma consciente e que quando esse momento chegar, vocês possam estar tão felizes e realizados quanto a gente. Então, espero vocês no próximo vídeo, já com mais novidades sobre essa etapa e compartilhe isso com todos os seus amigos que estão pensando em engravidar.